Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos terminar esta cesta. Se você quer saber como eu fiz, bora pintar? Então, eu já adiantei uma e agora vamos começar pela segunda, que eu já passei clareador e estou usando o azul celeste para puxar do miolo para as pontas. Vai ficar mais escuro perto do miolo e vou esticando a tinta para que ela chegue mais clarinha na parte da ponta. Estou consertando o pano aqui que ficou meio torto. E vou fazer isso em todas as pétalas. Como o tempo tá seco e a minha tinta tá um pouco grossa, eu estou usando o clareador para estar esticando a tinta para que ela não chegue nas pontas muito escuras. Porque essa é apenas a nossa tinta de base e eu só vou preencher mesmo, mas eu não quero que na ponta a tinta chegue da mesma cor que perto do miolo, onde será a profundidade. Já preenchi toda e agora vamos passar para a segunda cor, que é o cobalto. Eu estou usando o pincel número 6, lixado e aparado. Agora eu depositei o azul cobalto perto do miolo. Dou uma puxadinha, viro o pincel de lado e vamos fazer alguns puxãozinhos intercalados, não é tudo certinho, nem no mesmo tamanho. É como se a gente estivesse arranhando, né? Deixar ele bem desproporcional de tamanho. Não é desproporcional a palavra, fugiu aqui. Contornei de lado com azul cobalto por detrás da sombra, que é a sombra por detrás do risco. E agora estamos fazendo o mesmo processo, puxando a tinta de forma irregular, para que não fique todos certinhos. E no sentido das pétalas. No sentido de cada pétala, a gente puxa o azul cobalto. Fazendo a mesma coisa, aqui é só um cantinho onde ela está por baixo da nossa flor do campo virada, né? Então, aqui a gente já é uma pétala pequena, a gente vai puxar, eu vou puxar no sentido da pétala para cima com o pincel de lado, para que ela não fique toda lisinha, porque essa flor ela tem uns arranhadinhos, uns risquinhos. Vou fazer agora a pétala, virar a pétala igual essa outra. Faço um puxadinho aqui, puxo um pouquinho aqui, deixando um pedaço mais claro, porque essa tem uma virada. Então, se ela está virada, ela tem sombra por baixo e perto do miolo. Fiz também uma puxadinha por cima da pétala. E agora vamos com o branco cortar. Eu peguei só de um lado do pincel. Eu estou usando um pincel reto. Ele é cortado, mas ele não é lixado, ele é cortado reto. Eu gosto mais de usar um pincel assim na hora de cortar as pétalas. Ele é um número 6, da mesma série dos outros pincéis. Eu puxo o branco, primeiro eu faço a virada, depois eu puxo da virada até ao miolo de um lado, dou uma esfumadinha
e faço a mesma coisa do outro lado, encontrando o branco da virada. Você pode usar também aí um azul bebê, um azul mais claro que o azul bebê. Não precisa ser necessariamente o branco. Eu depositei um pouquinho de tinta por debaixo da pétala virada e esfumando para que fique essa virada bem bonita e com volume. Né? Dá todo um charme. Vou pôr mais um pouquinho de tinta e vou virar ela um pouquinho mais, dando mais balanço, movimento aqui a nossa pétala. Agora eu vou puxar essa outra ao lado dela, né, pro lado direito, também esfumando, varrendo e esfumando, né. Faça a mesma coisa com essa que está por detrás. Vamos deixar bem definido aqui. Aí está a pétala menor. Vamos fazer a última. Ela tem poucas pétalas, né? Não é uma flor inteira. Ela vem até aqui, parei, limpo o excesso. E agora vamos esfumar também no sentido da pétala. Um pouquinho mais de branco aqui. Meu branco tá bem ralinho. Bom, gostoso de trabalhar. Não vai ficar parecendo que eu coloquei 1 quilo de tinta na pétala. Quando seca, esse branco vai ficar bem sutil, bem sumido, né? Não vai ficar aquela coisa ali gritante, né? Berrante. Agora eu vou, como eu excedi com o branco, eu estou puxando um pouquinho mais para cima para não ficar essa coisa. O branco invadiu o espaço do azul. E nós estamos fazendo uma flor do campo azul. Onde eu vejo que não ficou legal, eu volto arrumando. O branco às vezes passa por cima mesmo, apaga, a gente vai. É melhor deixar secar um pouquinho, mas como é que eu não tenho todo esse tempo, né? Eu faço em cima da hora. Estou passando o amarelo ouro no miolo. Para isso eu uso um pincel menor, se for preciso, né? Se o número 6 der, eu uso o número 6. Se o miolo for muito pequeno, eu vou usar o número 4. E é conforme a necessidade da gente o tamanho do pincel. Agora eu vou fazer uma meia lua. Tenho também o vídeo de Margarida que ensina muito bem como fazer esse miolo, que é o mesmo miolo da Margarida. Você faz essa meia lua mais aberta um pouquinho e puxa um pouco do caramelo. Na verdade, não é o caramelo, é o cerâmica. Faz embaixo também uma meia lua que vai só até a metade. Puxa, puxando, varrendo para cima. Agora vamos colocar um pouquinho de sépia
e vamos puxar, mas vamos puxar bem pouquinho. O movimento do puxar aí é bem curto. Somente para estar dando profundidade e também não tampar as outras cores que a gente colocou. Então, aí está. Abrindo um pouquinho mais aí. Agora, com o branco e o pincel número 2, bem pequenininho, vamos fazer o miolo, dando apertõezinhos com o branco na pontinha do miolo. A gente vai fazendo, pegando mais tinta. É um processo mais lento, mas é gratificante depois o resultado. Eu vou até aqui fazendo sempre. Agora eu vou fazer por baixo da meia-lua. Eu fiz em cima dela, lá em cima, na ponta do miolo, agora por baixo da meia-lua, por cima, preenchendo. Vamos colocando esses apertõezinhos intercalado, porque são pequenas pétalas que preenche o miolo. Do lado e também por baixo do miolo, sem tampar totalmente o fim do miolo, onde fica mais escuro, e intercalando essas pétalazinhas, mini pétalas, né? Vamos aqui dar mais uma puxadinha para poder mostrar mais ainda a profundidade. E está pronta. Agora vamos fazer a virada. Já passei o clareador e o azul celeste de base. Agora, com azul cobalto, vamos fazer as pétalas, colocando a sombra em cada lugar, dividindo, separando as pétalas para depois cortarmos com o branco. A minha mão, como sempre, atrapalha um pouco, mas olha, com toda certeza eu estou dando o meu melhor, mas há momentos que eu não sei o que acontece, que a câmera faz o grande favor de me ajudar, atrapalhando aí o ângulo, e eu não consigo focar sem pôr a minha mão na frente. Então, eu estou separando as pétalas, com risco dá para você ver direitinho aonde vai ficar por trás. Aí você acompanhando com o risco fica mais fácil. O risco está disponível na minha página, né, no Facebook. E se alguém não conseguir pegar pela página, entre em contato comigo, eu vou deixar o meu contato na descrição do vídeo, para que você possa pegar esse risco ou comprar uma das nossas apostilas. Ponho por trás e depois venho varrendo, né, para que essa tinta não fique parada num lugar, estática. Ela venha ser movimentada e a gente, com o branco, a gente faça com que não tenha separações de tinta, ela se mescle uma na outra, não é mesmo? Veja que já está começando a dar para ver
as pétalas. Agora eu tô fazendo entre as sépalas, essa separação aí com azul cobalto. Onde ficou escuro, o branco vai passar por dentro. O que vai ficar por fora é o escuro, que no caso é o azul cobalto. Vamos então agora fazer as pétalas da nossa flor do campo virada. Eu sempre uso um pouquinho de clareador por trás do pincel depois que já peguei o branco, porque o clareador ajuda com que hidrate o pincel e também faça com que a tinta branca corra mais com mais facilidade e também não deixe o branco assim muito forte, muito destacado. Ele vai ficar um pouco fosco, não tão destacado. E aí, fazendo as nossas pétalas, elas se parecem alguns quadradinhos, né? Porque elas são mais quadradas do que as outras quando estão abertas. Como essa aí está aberta, ela está virada por trás, né? Então você vê como se ela fosse totalmente quadrada. As pétalas são menores também. Eu venho, contorno com o branco e desço com esse branco na frente do azul que eu sombreei. Dou uma esfumada para dentro e vai formando assim as pétalas da flor do campo virada. Ele é mais facinho de fazer, né? Porque ela não tem tantas pétalas viradas, não precisa de muito movimentos, né? Estou tentando fazer com que a mão não atrapalhe, mas está bem difícil. Com toda certeza a gente tenta dar o nosso melhor, mas algumas coisas a gente depende do bom ângulo da câmera, né? Às vezes a memória do celular enche, o vídeo sai faltando algumas partes, às vezes dá chieira, microfonia. Então, a gente vai com o tempo aprendendo a trabalhar essas coisas de gravação, áudio, porque na verdade o que eu sei bem é o pintar. Mas isso aqui é o nosso vídeo amador e então a gente está aprendendo. Cada dia a gente tenta melhorar para que melhore ainda mais o nosso trabalho para vocês, a visualização de vocês fique melhor, para que a câmera fique perto o suficiente para que vocês possam ver melhor, entender melhor. Mas qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no mesmo contato para compra de apostila.
eu posso estar tirando a dúvida de vocês. Eu não cobro nada, é totalmente grátis. Se ficar qualquer dúvida, me procure e terei prazer em ajudar. Como vocês podem ver, falta somente as sépulas. Então, vamos fazer. Vou colocar um pouquinho de azul marinho, mas é bem pouquinho mesmo, quase nada, nem vou puxar muito. Apenas porque ficou sem profundidade. E ao colocar uma cor mais escura, vai dar para ver melhor a parte de dentro da flor, a parte de fora da flor, né? E também destaca mais a luz. Então, nessa, ou se vocês quiserem também, e todas que vocês fizerem, vocês podem colocar um pouquinho de azul marinho, mas é bem pouquinho. Somente para poder destacar mais, ficar ainda mais a gente fala com volume, né? Com volume, com mais volume, para que fique com mais volume. Com isso dá para ver melhor, né? O que eu fiz com o azul cobalto. Agora com o azul marinho tá dando para ver melhor como eu fiz com o azul cobalto. Passando pelas sépulas também, escurecendo por sobre elas. Eu já passei o clareador para adiantar e agora com o verde pinheiro vamos preencher as sépulas. Eu passo tinta em todas elas, preenchendo. Vou fazer as pontinhas, puxando bem aí a pontinha para que não fique sem as pontinhas, que deixa mais charmoso com as pontinhas. Vou fazer o cabinho, que também pega aqui. E agora com o branco eu vou definir para que as sépulas apareçam, porque elas ficam apagadas, né? Só passando a tinta. Então aqui agora ela vai dar volume e luz. Eu passo o branco de um lado da primeira, a do meio passo o branco de um lado e do outro e deixo o meio dessa sépula com o verde. Eu não esfumo. E a terceira, né, do lado direito, eu puxo o branco e dou uma esfumadinha. Aqui ficou apagado o verde, então eu vou colocar mais um pouquinho
e puxar bem as pontas para que elas fiquem bem fininhas. Coloco um pouquinho de branco também no cabo, no cabinho, para que ele não fique só passado a tinta, né? Para que dê essa diferença, essa luz no meio. E assim está pronto a nossa flor do campo virada. Vamos agora para as outras duas que faltam. Já passei clareador para adiantar. E essa nós vamos fazer na cor uva. Eu contorno e vou puxar como eu fiz com a azul. Contorno de novo perto do miolo. Tem sempre uma que o risco dela desce até perto do miolo. Essa significa que tem sombra atrás dela. Então é mais escuro por detrás dela. Pelo risco aí não dá para ver, porque eu tiro o risco mais fraquinho, porque senão a tinta não tampa. Mas tem, se você tiver com risco perto de você, você vai ver que uma desce até, o risco desce até o miolo, a outra já não desce. O que significa que o branco ou a cor mais clara, a luz, não vai até lá embaixo no miolo. Estou fazendo a virada como da outra. É a mesma coisa, porém essa é inteira, mas o trabalho é o mesmo. Agora que já passei a cor escura, vou escurecer só aqui por trás, onde precisa, porque aqui é sombra. E vamos passar então o branco, formando as pétalas e iluminando a flor do campo. Estou passando um pouquinho de clareador, porque seca muito rápido. E ainda que meu branco esteja ralo, eu gosto de usar o clareador para fazer as pétalas. Eu faço primeiro essa dobrada, venho até aonde ela vai parar, dou uma esfumadinha, venho até onde é o fim da pétala, paro, esfumo. Agora, essa vai descer até embaixo, que é o que eu estava tentando explicar para vocês. Pelo risco dá para ver qual é a pétala que o branco vai descer até embaixo. Desce até embaixo, dou uma esfumadinha. Pego o restante da pétala e vou até onde é o fim dela, porque eu estou olhando pelo risco. Agora eu vou nas pontas, varrendo para baixo,
sem apagar a cor que a gente colocou por baixo, dando algumas movimentadas no pincel, entrando mais a tinta em alguns lugares e outros não. Novamente eu venho, essa desce até embaixo, dou uma esfumada de lado, pego o restante da pétala e vou até aonde é preciso parar. Novamente eu venho com o pincel, puxo aquela tinta que eu contornei para que ela suma o branco e não apague a cor uva que é a que eu estou usando. Acompanhando pelo risco, esta vai descer, eu tiro o excesso, dou uma esfumada, tirando o excesso, porque senão vai ficar muito branca a pétala e ela não é branca. Ela vai ficar no mínimo uma cor assim puxada por magenta, né, uva mesmo. Fiz a dobrinha, agora pego da dobrinha em diante e desço até onde está no risco que eu posso parar com o branco. Coloco um pouquinho de escuro aqui, porque essa parte fica escura, que é onde está a dobra da pétala. Tem fez sombra, a gente coloca a sombra. Vou puxar um pouquinho mais, que essa virada não ficou bem definida. Coloco um pouquinho entre meio essa pétala para colocar um ponto de luz entre meio a dobra da pétala e o miolo, dando assim mais volume para a pétala. Alguns retoques, né? Vamos fazer aí então a última pétala que desce até embaixo. Puxando essa. E também desce até embaixo, então essa é uma pétala inteira. Tanto de um lado como do outro, ela desce até embaixo. Eu esfumo. Com o branco. Viro o pincel de lado e vou fazendo alguns puxãozinhos para dentro, entre meio, fazendo intercalado, para que fique alguns risquinhos na flor do campo. Ela não fique lisa, fique riscadinha. Também coloco uma luz entre meio essa pétala que também tem uma pontinha virada. Vamos fazer essa parte da pétala que ainda não foi feita, esfumar. E assim está pronta a nossa flor do campo. Eu não vou fazer o miolo porque eu já fiz o outro como demonstração, para que o vídeo não fique muito longo. E vamos passar para outra
que no caso eu farei azul para combinar com a nossa cesta de flores do campo. Tem aí o nosso retoque para que fique bem bonito. Novamente, já adiantei a nossa cor de base e já passei também o azul cobalto em duas pétalas. Dando continuidade, então, vamos colocando o azul cobalto na terceira pétala, que é como as outras, né? Como a azul e também com a cor de uva que eu já fiz. Os movimentos acompanhando o sentido da pétala, mais escuro por detrás de cada risco. As pétalas de baixo, elas são preenchidas mais o meio, porque elas estão viradas. Então, eu só preenchi no meio delas. Eu coloquei o azul cobalto. A mesma coisa na outra, olha, ela também está virada. As duas estão, né? Vou escurecer por detrás de uma. E a outra já foi escurecido por detrás, né? Vou colocar um pouquinho de azul marinho, porque eu tô achando ela muito clara. Para dar um pouquinho mais de profundidade aqui, perto do miolo. Dou puxadas bem pouquinhas. Não puxo muito, só por detrás do risco. E olha que deu bastante profundidade mesmo. Tá dando para ver por detrás do miolo. Dentro do miolo, ela fica com bastante volume com a cor escura. Mas também tem que saber colocar essa cor escura, não pode colocar muito, né? Tem que movimentar ela para que ela se misture com a outra e não fique parada como se fosse uma marca, uma cerca. Por isso é tão importante esfumar. Agora vamos passar o branco, cortando e iluminando as pétalas. Novamente eu vou fazer quase tudo que fiz na cor azul e na uva. Porém, tem duas pétalas aí que são diferentes. Só por isso eu fiz todas elas. Vamos esfumando. Contorna para aonde é o fim da pétala e vem esfumando no sentido da pétala. Com o pincel de lado para que fique riscadinho, né? Não fique totalmente lisinha, mas se você gostar lisinha também pode fazer lisinha. Não desmerece nem fica feio. E nem está errado, porque a arte não tem esse negócio de errado. Só é importante saber onde colocar a sombra, a luz, né?
Então, aí está. Vou colocar um pouquinho de clareador por trás do branco. Branco de um lado e clareador do outro, tá, gente? É assim que eu gosto de trabalhar. Vamos fazer essa pétala aqui, da mesma forma que fiz as outras. Como eu digo, o lado esquerdo sempre é o que eu acho que a minha mão atrapalha mais. Mas eu ainda vou arrumar uma forma de que isso acabe. Esfumei. Agora vamos fazer as duas pétalas que estão viradas, estão sobre o miolo. A gente contorna ela começando do miolo. Agora faz por trás do miolo, né? Contorna e dá algumas puxadinhas, varridinhas para dentro, sem tampar o azul todo. Fizemos uma meia-lua. Agora do outro lado, né, na ponta da pétala, a gente vai contornar o branco e puxar para dentro, para o lado do miolo, também não tampando o azul todo, deixando ele no meio, onde a gente colocou mais escuro. Então, são varridinhas para lá e para cá, arranhando para que fique esses riscados assim, sem tirar todo o azul, e para que fique com movimentos. Vou fazer a mesma coisa com a outra pétala. Aqui, se eu não gostar, eu vou mudando aqui até ficar do meu agrado. Eu gosto mais liso do que com arranhadinhos. Mas o certo para algumas pessoas é com os arranhadinhos, ou então com os puxãozinhos com o pincel número 0. Deixei alguns arranhãozinhos e agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos na outra. Só não encontraremos o branco uma da outra, né? Do lado vai ficar escuro. Então, contornando, puxa embaixo para dentro e do miolo também para o meio. Então, essa é a diferença desta flor para as outras, né? Temos aí uma flor que não está completa, duas que não estão completas, uma que está de costa, né, virada, e duas, uma inteira e uma que está com duas pétalas também virada. Ela virou de costa, está sobre o miolo. Estou aqui passando mais um pouquinho de branco, porque eu não gostei do jeito que ficou a pétala. Enquanto não ficar do meu jeito,
eu vou ficar mexendo aqui para que ela fique do meu agrado. Eu creio que vocês também fazem assim, né? Então é isso, eu não vou fazer o miolo também, porque o miolo eu já fiz um, e vou fazer o botão que falta e o acabamento. Também vou fazer só um pouco do acabamento e o resto fica como um desafio para vocês. Agora já passei clareador, vou preencher com azul celeste o nosso botão. Apenas preencher mesmo. Agora, com azul cobalto, vamos fazer aqui essa parte, né, do miolo, né, essa parte bem fechadinha aqui do botão, que é o miolinho, né, que ele está bem fechado. Aqui eu vou escurecer porque vai ter uma pétala, uma pequena pétala aí. Escureço também na beirada. Abrindo mais. Vou também contornar e esfumar esse outro lado, o nosso lado direito, né? Dando alguns risquinhos, puxadinhos para esse lado, deixando a parte onde vai o, a, a tinta clara, o branco ou o azul clarinho que você quiser usar. Um pouquinho do azul marinho, principalmente nesta parte, que é o miolinho aí dentro, né? Vou passar também um pouquinho em todos os outros lugares onde eu passei o cobalto, só que bem pouquinho, para não ficar muito carregado. Eu quero um azul mais claro, então não posso carregar muito. Agora com o branco eu vou fazer essa parte da pétala. Eu já coloquei o branco. Agora eu vou descer um pouquinho e fazer uma virada com o pincel. Vou esfumar um pouquinho só. Está pronta a nossa pétala desse lado. Agora, a mesma coisa, eu vou colocar o branco na parte de cima do miolo. Não aparece muito porque o pano é branco, né? E teria que ter colocado uma sombra aí. Agora, vamos fazer a outra pétala. Eu contorno e puxo, já esfumando. Pronto, agora vamos fazer o receptáculo e o cabinho, não é mesmo? Eu passo clareador, venho com o verde pinheiro e preencho essa, vamos dizer assim, uma meia lua, né? Metade de um redondo aí, com o verde pinheiro. A parte de cima mais escura. Agora vamos puxar o cabinho.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos que também gostam de pintura, para que esse canal continue a crescer e a ter mais vídeos como esse para o nosso aprendizado e para uma terapia, um hobby, para o nosso prazer mesmo. Aí agora eu estou fazendo alguns galinhos, vou colocar umas folhinhas e é assim acabando aqui o nosso vídeo. Vou colocar um pouquinho de branco aqui no receptor. Essa parte é mais clara, recebe luz. E assim terminando o nosso trabalho aí, que prometido, né, que eu faria completo. Como vocês viram, eu fiz um botão do outro lado onde eu disse que o pano tinha manchado. Estou fazendo alguns pontinhos onde eu vou colocar as folhas. Eu ponho os puxadinhos, né, os raminhos, e depois venho com o clareador e pouquíssimo verde pinheiro fazendo as folhinhas. Vou deixar as cores que foram usadas na descrição do vídeo. Deixarei também o contato para a compra da apostila. Agradeço a todos aqueles que chegaram até aqui vendo esse vídeo. Agradeço aqueles que se inscreveram e que me acompanham, ativaram os sininhos, que me acompanham, que têm me ajudado, que têm me incentivado a continuar aqui com esse canal, abençoando a mim e a todos, que para mim também é uma terapia. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!